Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp Cidadania. Hoje nós vamos abordar quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao pagar o INSS por conta própria. Atualmente, o teto máximo estipulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social é de R$ 7.507,49. Mas essa não é a realidade de todos, porque depende também, inclusive, do tempo de contribuição e do valor pago para o INSS. É para falar mais sobre esses erros comuns que o segurado comete e também ao contribuir com o INSS, que converso agora com o advogado especialista em direito previdenciário Fernando Zaccaro e de forma remota com o contribuinte Vladimir Franco Gomes. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Mariana, pelo convite. E é super importante a gente tratar de um assunto que afeta tanto a população brasileira. Vladimir, seja bem-vindo também. Bom dia, Mariana. Obrigado pelo convite. É um assunto muito importante. É uma experiência boa para passar justamente o que eu tenho feito nesse estudo. Antes da gente entrar especificamente no caso do Vladimir, eu gostaria que o Fernando contasse um pouco mais para a gente quais são os erros mais cometidos, né? O que você tem acompanhado como advogado previdenciário, né? Nesse momento de contribuir realmente. A pessoa contribui, chega na hora de receber, percebe que fez alguma coisa errada no meio do processo. Exatamente. Eu acho que o maior erro de todos é a pessoa começar a contribuir sem qualquer planejamento previdenciário. Porque através desse erro principal, ela acaba recolhendo valores inferiores ao salário mínimo ou até valores superiores ao teto que não terão qualquer eficácia, como também pode recolher com a alíquota errada e também recolher até em atraso, desperdiçando o dinheiro. Agora, esse tipo de problema, né, no erro na forma de contribuição, realmente acontece mais com os autônomos, né, os microempreendedores, realmente do que com os seletistas. Porque os seletistas geralmente têm aquela parte da empresa, seja o RH, o financeiro, que faz essa parte, né? Exatamente. Ocorre bastante com os autônomos, que a gente chama tecnicamente de contribuinte individual, e também com os facultativos, aqueles que não são obrigados a recolher para a Previdência, mas que querem recolher, para ter a proteção e também uma eventual aposentadoria. E aí nós temos o Vladimir, então, que foi, né, por um bom tempo, trabalhou como autônomo, fez essa contribuição de forma autônoma e vai contar um pouco dessa experiência, como foi, Vladimir. Você também caiu nesses principais erros, né? Traz pra gente a sua experiência. Não, perfeito. Como bem colocado pelo doutor, eu estou fazendo um estudo no meu histórico de contribuição, né? E teve alguns pontos que realmente houveram erros. Eu trabalhando como autônomo, por exemplo, eu acabei contribuindo com um valor abaixo do salário mínimo, porque o salário mínimo ele reajusta a cada virada de ano, né? E a gente, como autônomo, eu tive esse erro e foi constatado que algumas contribuições estavam abaixo desse valor. Então, o que foi interessante é que foi possível fazer um complemento desse valor. Então, ele acabou agora se contando para o meu histórico. Então, isso é um erro que é comum, que na consultoria eu consegui localizar essa parte. O doutor citou essa questão do planejamento, do quão importante é fazer um planejamento de como você vai pagar, quanto você consegue pagar, para você justamente garantir o seu futuro. Isso é uma coisa que o Vladimir hoje está fazendo, né, Vladimir? Compartilha um pouco dessa sua experiência com a gente também. E como que você percebeu essa necessidade? Porque muitas pessoas acham que é simples, né, doutor? Exatamente. É basicamente chegar e contribuir. Se eu posso contribuir, se eu não tenho tanta condição, eu contribuo com o mínimo. Se não, eu contribuo de acordo com o que eu posso. Mas não é exatamente assim, porque isso impacta muito lá na frente na hora de você receber esse benefício. Exatamente. O grande problema disso, Mariana, é que existe o contribuinte individual, que ele é autônomo, e ele é um segurado obrigatório da Previdência. Então, nem se ele não quiser, ele é obrigado a recolher. Aquilo lá é um tributo, né? E ele não recolhendo, ele está omitindo o pagamento de um tributo, que é algo muito sério. Então, para o contribuinte individual, isso não tem negociação. E o valor que ele vai recolher é exatamente o valor que ele ofere mensalmente pelo trabalho que ele realiza. É importante a gente falar essa questão de quais implicações esse contribuinte pode ter se ele, ou, enfim, as pessoas podem ter se não contribuírem. Exatamente. Quando é obrigatório e o fato do INSS estar vinculado à Receita Federal,
Esse cruzamento de dados com a declaração anual do imposto de renda é muito fácil de ser feito. E se o INSS for atrás, ele pode exigir aquele tributo nos últimos 5 anos. Então, isso é algo muito sério quando a pessoa é um contribuinte obrigatório para a Previdência. Em quais casos é obrigatório você contribuir? Você é obrigado a contribuir quando você trabalha por conta própria, né? O MEI também ele é obrigado a recolher, né? E também quem está vinculado à empresa, que aí o recolhimento é feito através da empresa. Vladimir, conta pra gente como que você tem feito esse seu planejamento e quando que surgiu esse start para você de que era necessário realmente repensar esse formato? Bom, apareceu quando eu baixei o aplicativo meu INSS e ali me apareceram 7 opções de aposentadoria, né? 2 através da regra antiga e 5 pela regra de transição, e aí me gerou muitas dúvidas, né? Eu estou com 52 anos, então eu procurei o profissional para justamente fazer esse planejamento e, como bem disse o doutor, todo o histórico de contribuição ao longo dos anos trabalhados, né? Então, em cima disso, há uma análise detalhada e eu, como eu disse no início, já teve apontamentos de correção. Então, essa dúvida gerou justamente quando eu baixei o aplicativo e teve tantas opções aí. E, principalmente, eu tenho alertado muito aos meus amigos nessa faixa etária a questão dessa transição também, né? Gera muitas dúvidas para a gente, né? Então, foi aí que eu busquei um profissional para justamente avaliar todo esse processo. Doutor, tem aumentado o número de pessoas que têm aderido a essa espécie de planejamento previdenciário? Tem aumentado aos poucos. Na verdade, após a reforma da Previdência, em 13 de novembro de 2019, o planejamento ele começou a ficar mais em voga. Ainda não é da forma como deveria ser, porque todos os contribuintes deveriam fazer o seu planejamento, né? Aquele norte, aquele mapa que ele vai seguir, não só para pensar na aposentadoria, mas também para evitar os riscos sociais, né? A gente tem que entender a Previdência sobre 2 vieses, né? O viés da proteção social, que a contribuição traz, né? Através de benefícios por incapacidade e até a morte que pode ocorrer, né? Nós passamos por uma época pandêmica que a gente viu que estamos expostos a isso, né? Então essa é a grande importância da Previdência e somado a isso também aos benefícios programáveis, que é a aposentadoria. E é como o Vladimir ele comentou, muitos segurados têm mais de uma forma de se aposentar. E eles precisam entender a regra desse jogo para poder saber como conduzir para chegar naquele objetivo que ele deseja. Vladimir, hoje você está num outro momento, né? Você não trabalha mais como autônomo, você volta a ser seletista, então nesse momento as coisas ficam mais tranquilas, né? A partir do momento que você tem realmente esses departamentos responsáveis da empresa fazendo esse gerenciamento, digamos assim? Eu confiro todo mês, né, nos pagamentos. Mas sim, é mais tranquilo, esses valores já são retidos na fonte, então para mim não há problema. O maior problema aconteceu comigo, da minha experiência, quando eu fui autônomo, né? Então aí realmente a gente vai para um achismo e acaba cometendo erros que podem implicar na conta da aposentadoria. E aí, como você conseguiu reverter esse quadro, né? Esse descompasso na contribuição enquanto você era autônomo? 2 erros que tiveram, como eu disse, do pagamento abaixo do teto do salário mínimo. O segundo, que é bem interessante, existem 2 alíquotas que eu acabei aprendendo nesse estudo, um de 11% do salário mínimo e outro de 20%, que se eu contribuir com 11%, eu só posso me aposentar por idade, ao passo que com 20% eu consigo me aposentar por tempo de contribuição. Isso foi um outro ponto muito importante no meu planejamento, para que a gente possa adequar e regularizar. A regularização nesses 2 casos foi feita por um complemento de pagamento que o escritório me mandou, foi pago e a gente conseguiu computar no meu processo.
Doutor, o Vladimir comentou que ele tem, inclusive, dado a dica, né, para muitos dos amigos dele, na mesma faixa etária, para que façam esse planejamento e para que fiquem atentos realmente à forma que foi feita toda essa contribuição. Agora, entre essas gerações mais jovens, a gente tem percebido uma adesão muito baixa à contribuição do INSS. O senhor tem assistido, acompanhado isso dessa forma também? Com certeza. Infelizmente, a gente tem acompanhado um descrédito do próprio Instituto Nacional de Seguridade Social, né? Através de todos os dias a gente ouve as filas enormes, né? Existem mais de 1.600.000 pessoas aguardando uma perícia. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Mas a gente está vendo também um movimento até que positivo para que isso seja acabado em breve, né? Com a situação de benefícios por incapacidade, que pode ser analisados pelo atestado médico, e enfim, uma série de coisas que vem acontecendo positivamente. Porém, a estrutura do INSS ainda ela é muito precária, né? Tanto a estrutura tecnológica, né? Tem muita população que não tem nem acesso à internet, então isso é importante também, né? E fora isso também a estrutura com o pessoal, né? Para você ter um atendimento mais humanizado e você trabalhar mais a posição do INSS, assim, de que pode realmente ser algo vantajoso contribuir para o INSS. E eu realmente acredito nisso, né? Eu acredito por quê? Porque não existe nenhum produto de previdência, sem ser o INSS, que garante uma aposentadoria vitalícia, e isso ainda pode ser transformado numa eventual pensão, e também que garanta todos os riscos sociais, né? Então, se as pessoas tivessem essa consciência, eles iriam contribuir. E não só isso, né? A previdência social, você faz um investimento muitas vezes muito baixo e você obtém um retorno muito expressivo. Então, se tivessem essa ideia, acho que muito mais gente contribuiria. Doutor, quais são as dúvidas mais frequentes que chegam hoje até o seu escritório, por exemplo, com relação à contribuição? A quando pedir, a quando parar, com quantos anos muitas vezes, né? Até, quer dizer, porque aí tem, o senhor vai explicar para a gente daqui a pouco, né? São aposentadorias por idade, por invalidez, por tempo de contribuição, ainda tem a pensão de quando, em caso de morte, quando passa de um caso para o outro. Não é uma coisa, um tema fácil e que seja de conhecimento amplo de toda a sociedade, né, doutor? Exatamente, Mariana. Infelizmente é algo muito complexo, né? A principal dúvida que chega no escritório é: doutor, com qual valor eu vou contribuir? E para dar essa resposta, não adianta se não fizer um planejamento previdenciário. A não ser que você sabe que é aquela pessoa que realmente ela não tem renda, né? E ela precisa do básico, que é como o Vladimir falou, né, aquela contribuição de 11% sobre o salário mínimo, né, é a proteção básica, é o plano simplificado, em que aquela pessoa sabe que ela vai contribuir daquela forma e ela vai chegar na reta final da aposentadoria com o salário mínimo, né? Agora, se a pessoa ela já tem um histórico de contribuição, se ela já tem uma outra situação, é importante esse estudo do patrimônio previdenciário para se saber o quanto ela pode contribuir para se chegar na melhor equação do menor investimento com o maior retorno. É esse o espírito também do planejamento previdenciário. Perfeito. Aí eu gostaria que o Vladimir contasse para a gente qual que é o modelo de contribuição atual dele. Você sabe dizer para a gente, Vladimir? Você diz em termos da minha aposentadoria? Sim. Eu hoje, pelo estudo, porque, só voltando um pouquinho, Mariana, você falou das principais, até levantado pelo doutor, as principais dúvidas. A minha dúvida, além do valor, é quando eu vou me aposentar, né? Esse é o ponto. Porque não é um tema fácil, é um tema difícil, aparecem muitas dúvidas nessa análise, né? Então, hoje, pelo estudo, eu devo me aposentar com 60 anos e com 100% da transição, né, do pedágio que é dito. Então, isso já me dá um norte justamente para eu pensar no futuro, né?
Sem dúvida. Doutor, aí vamos entrar então naquela questão, né, dos tipos de aposentadoria. As pessoas ainda têm muita dúvida, quando que vale a aposentadoria por idade, quando que cabe a aposentadoria por invalidez e em quais casos entra a aposentadoria por tempo de contribuição? Perfeito. A aposentadoria por idade hoje ela é a regra, né? Após a reforma da Previdência, ela nada mais fez que ela acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Contudo, quem já estava no sistema, quem já estava próximo a se aposentar, foi estabelecidas 7 regras de transições, né? Então é possível acessar essas regras a depender da quantidade de contribuição que o segurado tenha, né? E já a aposentadoria por idade, a mulher se aposenta aos 60 anos, aos 62 anos, teve a mudança da reforma, e o homem aos 65 anos, sendo que ambos precisam ter pelo menos 15 anos de contribuição. E já a aposentadoria por invalidez, né, que hoje tecnicamente a gente chama da aposentadoria por incapacidade permanente, ela é devida em razão de uma incapacidade que o segurado vem a ter e que aquilo impossibilite ele de trabalhar. E é uma aposentadoria que ela pode ser derivada tanto de uma doença ocupacional, um acidente de trabalho, ou de uma doença comum. Então, são esses tipos. Os 15 anos que o senhor comentou de contribuição valem tanto para homens quanto para mulheres? Exatamente. Vale tanto para homem quanto para mulher, exceto quem entrou no sistema após a reforma da Previdência, que o homem vai precisar de 20 anos. Perfeito. E esses 15 anos têm que ser corridos, doutor? Não necessariamente. Ou pode ser uma somatória? Olha, pode ser uma somatória. Alguns meses não consegui pagar. Exatamente. Tudo bem? O que tem que prestar muita atenção, o contribuinte, o segurado, é que se ele ficar muito tempo sem pagar a Previdência, ele perde a qualidade de segurado e isso pode representar um grande problema para ele se ele vier adquirir alguma incapacidade. Né? Existem períodos que a gente chama tecnicamente de períodos de graça, em que esse contribuinte ele pode ficar de 12 a 36 meses sem pagar, a depender do caso, que mesmo assim ele mantém essa qualidade de segurado. Né? Só que perdendo a qualidade de segurado, ele precisa voltar a contribuir para a Previdência por pelo menos 12 meses para poder novamente ter acesso aos benefícios previdenciários. Então, essa interrupção pode ser de, no máximo, 36 meses? Exatamente. São 12 meses que a lei garante. Esse prazo ele é aumentado para mais 12 meses se a pessoa contribuiu por 10 anos ininterruptamente para o INSS. Pode ter falhado uma ou outra, mas sem perder essa qualidade de segurado. E pode aumentar mais 12 meses se ele comprovar um desemprego involuntário, o que não é muito simples também de se comprovar. Então, esses 12 meses a mais tem que tomar uma certa cautela, porque você tem que provar que você tentou voltar ao mercado de trabalho e não conseguiu. E isso não é tão simples, você precisa ter alguns e-mails que você tentou voltar para o mercado do trabalho, ou ainda ter gozado o seguro-desemprego, que pode ser um indício também. Enfim, mas é bom não contar com esses 12 meses a mais em razão dessa difícil comprovação. Vladimir, no seu caso, você teve interrupção por algum tempo e quanto tempo foi? Não, essa é uma preocupação que eu tive, mesmo trabalhando como autônomo, eu tive a contribuição mensal, eu tive realmente essa atenção com relação a isso, né? Então, eu não tive a interrupção. Eu tive justamente valores errôneos, depositados a menos ou a mais, mas a interrupção eu não tive. Aí já fica menos complicado, né, Exatamente, doutor? Porque você não perde essa qualidade de segurado e você tem essa proteção, né, caso ocorra algum risco social. Eu acho que esse é o melhor recado que a gente pode trazer para o segurado, né? Que para ele prestar muita atenção nessa proteção social, né? Para contribuir para o INSS, não visando só a aposentadoria, porque esse é o pensamento da grande maioria das pessoas, né? E as pessoas esquecem que no dia de amanhã pode acontecer algo com elas. E ela tendo esse respaldo da Previdência,
tudo isso se torna mais facilitado. E aí, quando a gente está falando do que pode acontecer no meio do caminho, né? A gente está falando aí de acidentes de trabalho muitas vezes, Sim. ou até mesmo você ficar incapaz, você ter que se aposentar por invalidez. Fala um pouco para a gente em que momento essa pessoa que teve um acidente de trabalho, ela pode recorrer ao INSS? Exatamente. O acidente de trabalho, ele tem uma peculiaridade muito interessante, que você não precisa, você pode estar pagando um dia na Previdência Social, que você já tem o respaldo do INSS. Então ele não tem carência, né? Isso é super importante. Ao contrário de uma doença comum não relacionada ao trabalho, em que você precisa necessariamente ter 12 meses de contribuição e ter essa qualidade de segurado. Então essa é a grande diferença desses benefícios por incapacidade. Agora, e a aposentadoria por invalidez? Eu posso acionar, mesmo não tendo contribuído, mesmo não sendo um contribuinte do INSS? Não, somente se você for um segurado do INSS e se for não decorrente de acidente do trabalho, ter esses 12 meses de carência. Aí sim, desde que essa incapacidade ela seja total e permanente, você pode acessar a aposentadoria por invalidez. Agora, uma curiosidade da aposentadoria por invalidez, que é importante também os segurados saberem, pós-reforma da Previdência, e isso é uma aberração, e está sendo inclusive discutido a legalidade dessa mudança, é justamente porque a aposentadoria por invalidez, por incrível que pareça, ela pode ter um valor menor do que o auxílio-doença que a pessoa recebeu. E isso é um verdadeiro absurdo, porque entraria na fórmula de cálculo da aposentadoria por idade. E é essa grande questão que está sendo discutida a legalidade e que, ao meu ver, é um verdadeiro absurdo. Eu gostaria de agradecer demais a presença do Vladimir Franco, contribuinte que esteve aqui conosco de forma remota no programa de hoje também. Obrigada por compartilhar conosco sua experiência e a sua história, Vladimir. Eu que agradeço, né? É um tema, como você viu, não é um tema fácil, né? É importante procurar um profissional para fazer toda essa análise do histórico, né? Então, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Agora, doutor, vamos voltar para a questão da aposentadoria por invalidez, no caso, né? Uma vez dado o benefício, concedido o benefício, ele fica fixo ou não? O INSS pode, de tempos em tempos, pedir para que você faça uma nova avaliação, pedir uma nova perícia? Como Infelizmente funciona? Não, Mariana, porque ele pode realmente passar por reavaliações, né? Até os 60 anos essa reavaliação ela pode ser feita, o segurado ele é convocado, ele vai para uma nova perícia e isso pode realmente ser cortado. E aliás, esse é um grande problema também, porque muitos segurados se aposentam por invalidez e eles acabam não mais procurando médicos e acabam não tendo mais a documentação médica recente para poder passar na perícia designada para o perito entender que aquela incapacidade ainda permanece. E muitas vezes o INSS corta o benefício indevidamente e o segurado ele é obrigado a socorrer do Poder Judiciário para restabelecer aquela aposentadoria cortada indevidamente. Doutor, e o caso de pensão? Quando esse parente, esse cônjuge pode recorrer ou quando esse benefício é estendido? A pensão por morte é um benefício também muito interessante que traz uma proteção social e que deve ser também da preocupação dos segurados, né? Porque o fato de você não ser um segurado da Previdência, você está desprotegendo um dependente seu. E isso é muito importante também, né? E a pensão ela é devida quando o segurado que contribui para o INSS ou que tem a qualidade de segurado, ele acaba falecendo e deixando dependentes. Esses dependentes podem ser a esposa, a companheira, filhos menores ou filhos até maiores, porém inválidos, né, que também são dependentes da pensão por morte. Quem tem direito a essa pensão? Por exemplo, no caso de um casal que não é casado no papel,
né? Mas que tenha união estável ou que está há um tempo ali juntos, ou filhos, né? Quem tem direito, então? Perfeito. Em relação à união estável, é um grande problema, né? Porque precisa se provar essa união estável. E há uma mudança recente da lei que você precisa provar os 2 últimos anos, principalmente, né? E isso está trazendo um reflexo muito grande, porque muitas famílias, toda a documentação fica no nome de uma pessoa e a outra pessoa não tem documentos para provar. Tá certo que você pode fazer essa prova extensa com testemunhas, com outras situações, porém isso acaba atravancando um pouco esse processo da concessão, né? E fora a companheira, a esposa, os filhos, filhos menores até 21 anos recebem essa pensão, né? E os filhos maiores, desde que inválidos, eles também têm direito a essa pensão por morte. E no caso, se não tiver nenhum desses dependentes, pode até ser um irmão, desde que inválido também e maior de idade. Também pode receber essa pensão. E por quanto tempo essa pensão fica válida? Essa pensão ela é escalonada pela lei, né? Ela pode ter desde 6 meses até de forma vitalícia. Isso vai depender muito do tempo da relação do casal, né? E para o filho já é a maioridade. Então esse é o limite para o recebimento dessa pensão. E no caso de uniões homoafetivas, vale da mesma forma? Vale da mesma forma. Nesse caso, a comprovação é muito mais difícil, porque infelizmente eles passam por uma situação de constrangimento e eles não vão atrás da regularização dessa união estável, e a comprovação da união homoafetiva ela se torna 1000 vezes mais difícil do que uma união estável entre um casal. Uma união estável registrada em cartório, por exemplo, é o suficiente? Não é o suficiente, porque vai depender muito da data em que esse documento foi feito. Claro está que é uma prova substancial, mas como eu te disse, com essa modificação recente, há necessidade de uma prova de menos de 2 anos da data do óbito. E isso, às vezes, é um óbice para concessão da pensão. Doutor, nós temos agora algumas opções aqui de mitos e verdades, né? Que são algumas dúvidas que o pessoal tem. Eu pedi para que o nosso diretor de TV, Ale, coloque para a gente aqui, para que a gente possa compartilhar e o doutor possa nos explicar. Vamos lá, a gente Perfeito. tem aqui mitos ou verdades. A primeira, a viúva ou o viúvo que recebe pensão por morte não podem mais se casar sob pena de ter o benefício cessado? Mito. Esse é um dos maiores mitos que existe na Previdência Social. E é uma pergunta muito corriqueira no escritório. Pode se casar, sim, e se casar e o cônjuge vier a falecer, e ele vai ter direito a uma outra pensão, só que nesse caso ele vai escolher a de maior valor. A outra ele não vai receber conjuntamente. Ou seja, não se acumula a pensão. Não se acumula a pensão, Perfeito. de forma alguma. Temos mais uma pergunta. A previdência privada é um investimento exclusivo para a aposentadoria? O senhor já disse que não, né? Não, pelo contrário, né? A previdência social, ela tem um papel muito fundamental nisso. E, Mariana, é muito interessante porque, assim, a gente estabelece planejamentos previdenciários, né, em que a pessoa ela vai fazer um investimento ao longo da vida dela de R$20 mil, se ela recolher no plano simplificado por 15 anos ali para ter acesso a uma eventual aposentadoria, e essa situação ela recupera em menos de 2 anos. Então olha o quanto é importante e quanto você tem possibilidades diferentes de acessar a Previdência Social. E essa é a grande chave da Previdência Social. E como eu disse anteriormente, você tem uma proteção muito grande e recebe esse benefício de forma vitalícia, coisa que a previdência privada não te traz. Doutora, a gente tem mais um mito e verdade aqui. Esse a gente já comentou, inclusive, anteriormente aqui, que é sobre a questão da aposentadoria por idade.
A pergunta é se basta completar 62 anos no caso de mulheres e 65 de homens para ter direito à aposentadoria por idade. O senhor disse que não, tem que ter aquele tempo de contribuição também. Exatamente, aqueles 15 anos de carência para você poder acessar esse benefício. Senão ficaria algo muito fora da realidade, né? Se a pessoa ela não contribuísse e ela tivesse acesso à previdência social e aquele que contribui também tivesse. Né? O que é importante, a pessoa que não contribui e tem acima de 65 anos, desde que ela tenha uma hipossuficiência financeira, ela pode ter direito ao benefício da prestação continuada, né? Que todo mundo chama de LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social. E esse benefício ele é muito interessante para aquela pessoa que necessita financeiramente e que nunca contribuiu para a Previdência Social. Perfeito. Doutora, as pessoas que nunca contribuíram, como é o caso do que o senhor está falando com o INSS, mas são idosas ou estão doentes, que foi o que a gente falou da aposentadoria aí por invalidez ou afastamento por doença e tal, podem se aposentar? Elas não se aposentam, porém elas podem acessar esse benefício da prestação continuada, que ele é válido tanto para os idosos acima de 65 anos, quanto também para as pessoas que têm alguma deficiência que traz um impedimento de longa permanência ao trabalho. Mesmo nunca tendo contribuído? Mesmo nunca tendo contribuído. O grande problema aí é o fator financeiro, né? Não é qualquer pessoa que acessa, porque é um benefício assistencial e, nesse caso, a lei determina 1/4 do salário mínimo por cabeça. Né, das pessoas que residem naquela casa. Então é um benefício que não é tão fácil acesso e que ele é destinado para as pessoas que realmente necessitam de ajuda. Doutor, chegou mais uma dúvida que é o seguinte, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela era aposentada, ela tinha essa aposentadoria, estava validada e verificada. A pessoa abriu mão da aposentadoria para poder trabalhar, porque conseguiu uma oportunidade de emprego, só que foi mandada embora do emprego. Ela pode voltar a acessar essa aposentadoria? No caso, existe, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, ela é um caso desse, que a pessoa, uma vez aposentada, ela tem que se afastar do trabalho dela, aquele trabalho ele fica suspenso, o contrato de trabalho dela com a empresa, e ela fica recebendo o benefício. Se ela eventualmente, o benefício é cortado e ela volta a trabalhar e depois ela necessita novamente do benefício, desde que essa incapacidade total ela permaneça, ela terá acesso novamente ao benefício. Perfeito. Temos mais um mito e verdade. A aposentadoria por invalidez é igual ao auxílio-doença, enquanto a aposentadoria por invalidez é permanente e o auxílio-doença é temporário? Eles não são iguais, ambos são benefícios por incapacidade e a diferença está nessa duração realmente, né? Enquanto o temporário ele é por um determinado tempo e o permanente a pessoa ela vai receber de forma vitalícia ou até ser convocada a uma nova perícia e o INSS estipular ou não o corte desse benefício. Aí nós chegamos ao último mito e verdade. Ao sofrer um acidente, o contribuinte da Previdência consegue receber algum amparo do INSS? Vai depender muito de que tipo de acidente estamos falando. Se for um acidente relacionado ao trabalho, sim, mesmo que ele esteja um dia ali na Previdência vinculado. Agora, se for um acidente de qualquer outra natureza, ele vai precisar da carência dos 12 meses. Doutor, nos conduzindo já ao final do programa, se eu tenho mais de 62 ou 65 anos, por algum motivo nunca tive a possibilidade de contribuir, dá tempo de eu começar a contribuir? Vale a pena começar a contribuir? Vale a pena, sempre vale a pena contribuir para a Previdência. Se a gente pensar no viés da proteção social que traz, sempre vale a pena. E numa situação de aposentadoria, se a gente levar em consideração a expectativa de vida do brasileiro, e hoje é muito comum pessoas com mais de 100 anos vivendo, vale a pena você contribuir. Porque com 15 anos ali, você vai acessar uma aposentadoria e, como eu te disse, recolhendo um valor baixo, então trazendo um investimento muito baixo, em que 2 anos você recupera aquele valor todo que você pagou.
Então, vale sempre a pena contribuir para a Previdência Social. E o senhor já deixou em partes essa mensagem, né, de que sim, vale a pena, mas e para os jovens, como a gente comentou anteriormente, que estão em descrédito com esse modelo da previdência privada? O que o senhor diria? Perfeito. Eu diria que também vale a pena, né? Por quê? Principalmente porque ele vai estar protegendo a si mesmo e ele vai estar protegendo também a família dele. Isso é o mais importante sobre esse viés da proteção social, né? E fora tudo isso, ele pode sim, hoje eu sei, os jovens, eles querem ter outros tipos de investimento, né? Uma previdência privada, ou até mesmo algum investimento de capital, bolsa de valores, enfim. Ele pode juntar tudo isso. Porque, como eu disse, não existe nenhum produto tão completo quanto a previdência social. E que você pode acessar de uma forma com um investimento muito baixo. E que você vai ter um retorno muito alto no futuro. Então, a depender, se você se planejar, estabelecer esse estudo patrimonial, previdenciário, realmente você vai chegar a uma equação muito boa de um baixo investimento com altíssimo retorno. E os jovens, eles têm que pensar nisso também. E não só nisso, como principalmente nessa proteção social. Agora, quem pode ajudar esses jovens ou essas pessoas mais maduras, como foi o caso do Vladimir, por exemplo, que começou aos 50 e poucos anos a fazer esse planejamento, né, previdenciário? Como você sabe, quem você deve procurar para te ajudar nisso? É um contador? É um advogado? E a pergunta é de $1 milhão, né, doutor? Como saber quem é sério e quem está te dando orientações fidedignas? Perfeito. Na verdade, tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário, né? Só ele vai ter toda a expertise necessária para conduzir o seu planejamento previdenciário de acordo com os seus objetivos. Porque cada segurado tem um objetivo e tem uma realidade. E isso tem que ser respeitado, né? E para saber se esse profissional é sério, ele pode procurar a Ordem dos Advogados do Brasil, verificar aquele registro daquele profissional, bem como certificar. Hoje existem as redes sociais e esses profissionais, eles acabam indo para as redes sociais, né, indo em programas como este, né, para poder falar sobre uma coisa tão importante que é o direito previdenciário, né, e ele pode, através desses filtros, chegar realmente numa pessoa que possa trazer o conforto, a proteção, a dignidade, que é o mais importante, e um futuro para essa pessoa. Perfeito, doutor. Agradeço demais a sua presença, todos os esclarecimentos no programa de hoje. Eu que agradeço, Mariana, pela oportunidade, e eu queria parabenizar a você e também ao canal, né, de tratar de um tema tão importante e relevante para toda a população brasileira. Obrigada, doutor. Nós conversamos hoje no Alesp Cidadania com o doutor Fernando Zaccaro, advogado previdenciário. Também tivemos a participação de Vladimir Franco, agradecemos também. E, claro, a você pela presença de ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo programa.